Em Ninjago nós temos diversos tipos de personagens. E no vídeo de hoje falaremos sobre todos os vilões da primeira temporada em Ninjago. Isso e muito mais em Ninjago Confidencial. Ninjago Confidencial. Opa, legal maneira, que quem fala é o Ninjago Confidencial, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre todos os vilões da primeira temporada. Mas primeiramente nós temos que classificar os vilões. Enfim, o vilão primário geralmente é aquele vilão que é o vilão principal da temporada, e geralmente é ele que os ninjas têm que derrotar, né, para acabar com o seu plano. Já o vilão secundário geralmente é o braço direito do vilão principal, ou também pode ser aquele que tem um pouco menos de destaque, mas tem um destaque. Já o vilão terciário geralmente é o alívio cômico, os capangas. Já o vilão quaternário geralmente é o clichê do monstro. Então vamos começar com o vilão primário dessa temporada, o Python. Enfim, basicamente o Python aparece na primeira temporada quando o Lloyd descobre que os serpentinos só teriam uma intriga mesmo que se libertasse outras espécies, como os Anacondrais, que eram o que eles mais temiam. Então o Lloyd, como um garoto que não tinha absolutamente nada para fazer e fofoqueiro, foi libertar os Anacondrais. E acabou, né, que como qualquer outro fofoqueiro, ele acabou ficando surpreso, já que todos os Anacondrais meio que deram game over, foram jogados e só sobrou o Python. E ainda com a amargura de ser preso pelos humanos, né, durante 40 anos e ver toda a sua espécie sendo desfalecida, ele finalmente teria a sua vingança, conseguindo juntar todos os serpentinos e roubar todas as lâminas Fen para libertar o grande devorador. E depois de muita luta ele conseguiu libertar o grande devorador, mas depois virou espetinho, e por conta de ser devorado pelo grande devorador, ele ficou com a pele branca. Já o vilão secundário dessa temporada é o Scales. Enfim, tudo começa quando o Lloyd, né, com uma criança que não tem absolutamente nada para fazer, literalmente porque ele foi expulso da escola, ele acaba libertando os Hipnobrais, que nada mais nada é que as serpentes que acabam hipnotizando as pessoas. Só que o Lloyd, ele tem meio que uma inteligência barra burrice que acaba que de vez o general Hipnobrai, né, controlar ele controla o general Hipnobrai, literalmente encostando na parede. Gente, isso deve ser roteiro, não é possível. Que basicamente, né, era um cristal que servia também de espelho, e acaba que a primeira pessoa que o cara visse seria quem estivesse controlando. E o Lloyd acabou controlando esse general Hipnobrai. Culpa porque está difícil de falar general. Acaba que os Scales eram os segundos no comando, e ele já estava vendo que isso não ia dar certo. Então os Scales queria, né, fazer alguma atitude para tentar tirar este general Hipnobrai do poder. Depois de salvar os Hipnobrais, acaba que ele acaba desafiando o general a uma batalha, no caso ao Poço Deslizante. Enfim, o Poço Deslizante trata-se de basicamente uma coisa cultural, onde uma pessoa, né, ou o general desafia um ao outro, eles acabam se batalhando, e quem vencer vai se tornar o novo general Hipnobrai. E acaba que os Scales conseguem vencer essa batalha usando o Fen Quando. Tá difícil, parece em árabe, mas é o karatê dos serpentinos, que literalmente ninguém mais usa durante toda a série. Tomara, né, que o Frack, né, que é um serpentino, consegue usar, tá? Porque isso pode ser uma proposta bem maneira de um karatê dos serpentinos. E acaba que os Scales, como era o segundo comando, depois de vencer esse desafio, ele acaba se tornando o novo general Hipnobrai. E depois disso, o Lloyd, ele acaba libertando outras raças serpentinos, e acaba que meio que os Scales, ele já era conhecido entre os serpentinos. Ele era, podemos dizer, que famoso, né, de bastante tempo, o Lloyd libertando todas as raças serpentinos, quase basicamente o Python reúne todos os serpentinos, e acaba que o Scales também vai lá, onde ajudou o Python, por exemplo, a achar a cidade de Ouroboros. Na cidade de Ouroboros, o Python faz uma aliança com o Scales, né? Se o Scales ajudasse o Python,
o Scales seria o seu braço direito. Meio que assim ele trai, né, a sua raça para ficar do lado do Python, onde acontece que o Python, né, desafia os outros serpentinos e acaba que o Python ganha usando a flauta e com a ajuda também do Scales. Geralmente o Scales fica sendo o braço direito da temporada inteira do Python, só que lá no final da temporada o Scales lidera os serpentinos para se esconder do grande devorador e chama o Python de mago, terminando a temporada assim, se tornando meio que o líder dos serpentinos provisoriamente. Enfim, gente, eu tô falando só da história do vilão na temporada em si, tá? Na primeira temporada. Enfim, já os vilões terciários são os serpentinos. Cara, não tem muito o que falar dos serpentinos. Eles são capangas muito engraçados e, na minha opinião, são os melhores capangas que temos, né? Não sendo os mais inteligentes nem os mais fortes, mas sim os mais engraçados, cumprindo muito bem o seu papel. Cara, eu gosto muito de serpentinos que arrancou muitos risos na minha infância e até hoje, quando eu vejo essa temporada, eu rio bastante dessas serpentes. Já o vilão quaternário é o grande devorador. Como dentre os serpentinos não tem nenhum serpentino que se destaca, podemos dizer assim, como muito engraçado, a gente pula logo pro vilão quaternário, né? Que é o vilão do clichê do monstro. No caso, raramente existe um vilão quaternário que não é do clichê do monstro, mas é muito raro. Mas enfim, o grande devorador é um vilão de clichê do monstro, o vilão quaternário temporário, o vilão final, o vilão mais ameaçador. Cara, eu me lembro sempre quando eu vejo o último episódio da primeira temporada, assim, você consegue sentir a imponência do grande devorador, mostrando que aquilo é realmente um desafio que os ninjas não são capacitados para derrotar. E aí, para você ver como o grande devorador é uma grande ameaça, que os ninjas tiveram que emprestar as suas armas douradas, que era a fonte de seus poderes naquela época, para o Garmador, que era o vilão deles, para derrotar o grande devorador. E cara, simplesmente o grande devorador fez coisas na cidade de Ninjago que causaram problemas futuros, né, como derrubando prédios da Harumi. Enfim, como eu já falei, os ninjas tiveram que emprestar as suas armas douradas para o Garmador, porque o Garmador era o único que tinha um poder suficiente para derrotar o grande devorador. Então meio que eles fazem, né, que o grande devorador cai numa emboscada, fazendo assim o grande devorador ficar parado, onde o Garmadon reúne todo o seu poder para o destruir. E depois que ele destrói o grande devorador, ele acaba fugindo com as 4 armas douradas. Em falar do Garmadon, eu já vou avisando logo que o Garmadon, na minha opinião, ele não se encaixa nessa temporada como um vilão. É simples, porque o Garmadon nessa temporada ele é um anti-herói, já que ele ajuda os ninjas, e sim, não um vilão. Lógico que ele rouba as armas douradas no final da temporada, mas ele é um anti-herói nessa temporada, ele é um anti-herói, tá, gente? Ele não é um vilão. Enfim, meus amigos, vou deixar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Meio que eu demorei muito tempo para terminar esse vídeo, mais ou menos mais de 2 meses, mas é porque eu fiquei meio fora da comunidade de Ninjago, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado, valeu e fui.